Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão da organização para você poder melhorar o seu dia a dia, para você ter resultados melhores aí nas suas tarefas. Então esse é o nosso papo hoje de empreender. Como organizar melhor suas tarefas do dia a dia. Então se liga com a gente até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa legal que a gente vai poder te ajudar a ter melhores resultados. Porque esse é o nosso propósito, trazer muito conteúdo aqui de forma prática, ágil e simples, tá certo? Se liga com a gente. O Papo de Empreendedor está começando agora. Vamos lá, se você se sente às vezes muito aí atarefado no seu dia a dia, se você está com um problema de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, um acúmulo muito grande de tarefas e aí você tem a sensação de que não vai dar conta. Esse é o grande problema nos dias dos empreendedores. Eles acabam não conseguindo executar tudo o que precisa. E olha só, muitas vezes acabam fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Acabam fazendo coisas que não vão trazer resultados para a empresa. E aí você tem que se perguntar sempre isso. O que eu estou ganhando com isso? Será que a minha empresa está desenvolvendo? Será que está trazendo resultado para a minha empresa? Porque você pode estar fazendo coisas que não vão ajudar a sua empresa a desenvolver. E aí o que vai acontecer com a sua empresa? A sua empresa não cresce. Se ela não cresce, ela está com sérios problemas. Ela provavelmente vai fechar, ela não vai ter seus resultados e você, infelizmente, vai ter que acabar arcando com essas consequências. Então a gente tem que se ligar, a gente tem que entender o que precisa ser feito antes de mais nada. Porque a gente está perdendo tempo, muitas vezes, com o cenário que está atual. E quando a gente fala de perder tempo, significa quanto será que a gente está deixando de ganhar? É essa a pergunta. Você já deve ter ouvido falar que tempo é dinheiro. Se você está empregando o seu tempo em atividades que não agregam valor, você não está trazendo resultado para a empresa. Você não está colocando dinheiro dentro da empresa. Isso pode custar muito caro para o seu negócio, então você tem que rever tudo isso, você tem que melhorar toda essa lógica entendendo o que precisa ser feito. Tá certo? Porque hoje em dia é normal atuar nas questões de urgência, de pendências, de situações de última hora, situações que acabam caindo dentro do nosso ambiente de trabalho que nós não deveríamos estar executando. Porque se você tem um planejamento, se você tem um entendimento correto da sua empresa, você vai fazer aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vai te trazer resultado. Caso contrário, nós já falamos aqui, você não vai estar atingindo seus objetivos. Então você tem que entender, primeiramente, que você está atuando na urgência e nas pendências atrasadas. Só que esse cenário ele não pode permanecer por muito mais tempo. Caso contrário, insistimos aqui, a sua empresa vai fechar. Tá, okay? Então é preciso entender o que o empreendedor precisa fazer. O empreendedor ele não atua só numa área. Ele não atua só num departamento, ele não faz só o que gosta de fazer. Ele tem que entender que ele tem que praticar diversas outras ações, diversas outras atividades, e ele precisa organizar essas atividades. Ele precisa organizar a área financeira, ele precisa organizar a área de produção, ele precisa organizar a área de vendas, a área de marketing, ele precisa executar todas as áreas ao mesmo tempo. Esse entendimento ele é muito importante. Caso contrário, a sua empresa fica pendente, fica só para um lado da questão e acaba desenvolvendo só um lado, só que esquece do todo. E uma empresa, a gente fala, são vários organismos vivos. São vários departamentos vivos ali dentro daquele contexto para que tenha resultados. Então precisa se desenvolver em todas as áreas. Não é só vender, não é só produzir, eu preciso fazer toda a questão da gestão. A gente já falou isso em outros vídeos, que são tripés. Eu preciso da área de negócios sendo desenvolvidas, eu preciso da área de operações ou de produção sendo desenvolvidas e eu preciso da área de gestão. Então você precisa se organizar, você precisa entender toda essa lógica. Eu sempre digo, ultimamente, que eu tenho colocado aqui, nós precisamos entender a regra do jogo de empreender. Se você não entender a regra do jogo de empreender, você não vai nem conseguir jogar. E aí você vai perder logo na largada, porque você não sabe a regra do jogo de empreender. Então é extremamente importante você entender todos esses conceitos para você poder aplicar o quanto antes e ter melhores resultados. Se a gente quer melhorar as nossas situações dentro da empresa, é extremamente importante a gente entender de produtividade. Porque produtividade é fazer mais com menos, é fazer cada vez melhor, desenvolver cada vez melhor as nossas operações, os nossos processos. Porque não adianta nada fazer muita coisa e não ter resultados. Significa que você está fazendo coisas erradas, significa que você está gastando energia desnecessária. Então, por isso o entendimento de produtividade é extremamente importante, porque você vai fazer aquilo que precisa ser feito na menor quantidade de energia, na menor quantidade de tempo, na menor quantidade de dinheiro, para você ter melhores resultados, certo? E gerando muito valor para o seu negócio.
Se você não gerar valor para o seu negócio, você está fazendo algo extremamente desnecessário. Está jogando dinheiro fora, está jogando tempo fora, sendo que poderia estar sendo aplicado em outro negócio, em outra situação. Essa parte ela é extremamente importante você entender. Se você não entender essa regra do jogo, com certeza você vai perder esse jogo. E aí você tem que ficar ligado. Você tem que fazer mais sempre com menos recursos, tá certo? Essa é a lógica de produtividade. Baseado nesse conceito, você precisa entender que você precisa saber que atividades você precisa fazer. Você precisa organizar suas atividades. E aí tem uma matriz que é bem legal a gente utilizar. É a matriz de Eisenhower, que classifica sempre o que é importante e o que é urgente. Dentro do importante tem o importante e tem o não importante. Dentro do urgente tem o urgente e tem o não urgente. É uma matriz muito simples de você classificar as atividades e você vai entender o que você precisa fazer. O que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer daqui a um tempo e o que você precisará fazer de um tempo maior. Então você vai classificar suas atividades e vai aparecer atividades que você não precisa fazer. E você pode delegar ou simplesmente eliminar. Então a lógica é o seguinte, eu tenho um quadrante, eu tenho um quadro, né, vamos dizer assim, e esse quadro ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes estão relacionadas com importante e não importante no eixo vertical, e urgente e não urgente no eixo horizontal. E aí eu tenho no primeiro quadrante o que é importante ser feito e o que é urgente. Então eu preciso fazer agora isso. Eu preciso desenvolver as atividades agora. Já no segundo quadrante eu tenho o que é importante e o que não é urgente. Então eu posso planejar, eu posso colocar para um prazo, né, que não é hoje precisa ser feito. Ele pode ser feito mais para frente, mas precisa ser feito por mim, tá certo? Como gestor do ambiente, como gestor da empresa, como gestor do negócio. Agora já no outra extremidade, na extremidade inferior, eu tenho o que não é importante. É aquilo que, né, eu tenho a possibilidade ou de delegar ou de simplesmente eliminar. E é como que eu classifico isso? Eu tenho o que não é importante, mas é urgente. Precisa ser feito, tá certo? Já deveria ter sido feito, mas não precisa ser necessariamente feito por mim. Então eu posso delegar, eu posso terceirizar e aí poder ser realizado por uma outra empresa no caso, tá certo? No quarto quadrante é não importante e não urgente, então eu posso simplesmente eliminar porque não vai trazer nada para a empresa, não vai agregar nenhum valor para dentro da empresa. E é para a gente exemplificar um pouco mais, né? O primeiro quadrante é fazer agora. Já está atrasado, já deveria ter sido feito e eu preciso começar a fazer o quanto antes, porque senão vai atrasar as próximas atividades. Certo? Então você classifica dessa forma. O que é importante ser feito, que deveria ser feito por mim, mas eu ainda não planejei e se eu não fizer, vai se agravar ainda mais toda a situação. É começar imediatamente essa atividade ou essas atividades. Tá certo? Já no segundo quadrante eu vou priorizar. O que eu vou priorizar, Marcelo? Priorizar aquilo que tem que ser feito. Aquilo que vai destravar o seu negócio, aquilo que vai, né, fazer o seu negócio crescer cada vez mais. É o que agrega valor para o seu negócio. Se eu estou começando, eu preciso fazer pesquisas de mercado. Se eu já estou no meio, eu preciso entender o que o meu concorrente está fazendo, o que o meu cliente precisa. E aí vou criando atividades que vão trazer resultados para a empresa. Tá certo? E que precisa ser feito de forma planejada, de forma ali já concreta. Tá certo? E que vai destravar o negócio. Já no terceiro quadrante, né, eu preciso delegar. Não precisa ser feito por mim, são atividades secundárias, mas que precisam ser executadas, que precisam acontecer. Caso contrário, o negócio talvez perca a informação, né, dificulte um pouco mais a tomada de decisão, mas que pode ser passado para a minha equipe ou simplesmente terceirizado, ser feito por uma outra pessoa. Hoje tem situações que você pode delegar isso facilmente. Você pode terceirizar contratando freelancer, você pode contratar um estagiário muitas vezes para estar executando aquelas atividades que são rotineiras, que precisam acontecer, mas que não são, né, o core do negócio, que não faz parte ali da lógica do negócio, tá certo? Mas que precisam acontecer, certo? Para que você simplesmente consiga dar foco naquilo que é importante para a empresa. Okay? Porque muitas vezes a gente tem muitas tarefas ali, mas que precisa ser delegado para que a gente se concentre no que é importante para o nosso negócio. Tá certo? E no quarto quadrante, né, são atividades que não estão agregando valor, não estão trazendo benefício nenhum e que simplesmente podem ser eliminadas. E nem pensem, né, em mantê-las. Elimine de vez. E aí, se acontecer algum problema, você volta com essas atividades. Você tem essa prerrogativa de poder voltar com a atividade se você achar que aquilo fez algum mal, né, para a sua empresa. Tá certo? Então são esses 4 quadrantes que você precisa classificar e aí você priorizar simplesmente o que é importante para você.
Olha só, eu sempre dou essa dica. Métodos e processos, eles servem para quê? Para agilizar os resultados, para acelerar os resultados. Então você tem que experimentar, você tem que testar, você tem que aprimorar as ferramentas para o teu uso, para poder te ajudar, para que você consiga trazer melhores resultados. Você tem que praticar. No começo, claro que é difícil, claro que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente precisa testar, a gente precisa experimentar. Caso contrário, a gente vai ficar fazendo as mesmas coisas. E isso é muito chato. Então utilize, abuse das ferramentas, teste as ferramentas. A gente traz aqui muito conteúdo de forma simples, ágil para você poder aplicar já de forma imediata. Então vai lá e teste. Né? Mesmo que dê errado, você comenta aqui, ó, deu errado, não consegui fazer, e a gente vai tentar te aprimorar cada vez mais esses conceitos para poder te ajudar aí na sua lógica de poder ter melhores resultados, tá certo? Então deixa aqui pra gente o que você está fazendo hoje, deixa aqui pra gente o que você tem dificuldade para que a gente consiga contribuir mais para você, para que a gente traga aqui mais ferramentas, para que a gente explore mais ferramentas aqui para você, para que a gente teste mais outras ferramentas e a gente consiga contribuir para você cada vez mais, tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha contribuído para você. Esse é o nosso propósito sempre aqui, te ajudar cada vez mais. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like pra gente, compartilhe aí nos seus grupos, nas suas redes, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente com problemas, dificuldade de organizar suas tarefas, seu dia a dia e ser mais produtivo. Então vamos colaborar, vamos ajudar a melhorar cada vez mais, né, os brasileiros, as pessoas que querem empreender e ter melhores resultados. Então eu sempre gosto também de deixar aquela reflexão para a gente poder, né, pensar durante a semana, durante os próximos meses, para a gente poder melhorar, inclusive, os nossos resultados. Invista em métodos, tá certo? Cada vez melhores, cada vez mais eficientes, para que você tenha melhores resultados. Métodos aceleram os resultados. Métodos aceleram os resultados, gente. Então vamos largar a mão de fazer as coisas de qualquer jeito, vamos largar a mão de fazer as coisas, né, sabe, sem sentido muitas vezes, sem uma técnica, sem um método, sem um processo. Se os métodos e os processos trazem mais resultados, por que a gente fica negando de fazer os métodos e as ferramentas? Vamos utilizar com maior propriedade. No começo tem dificuldade? Claro que tem, mas a gente precisa acelerar os nossos resultados. O importante são os resultados, tá certo? Essa é a dica para você poder ficar aí cada vez mais cheio de energia para você trazer mais resultados, tá ok? Olha só, se você quer se aprofundar mais nesses conceitos, nós temos duas ferramentas aqui inteiramente gratuitas. O workshop, onde você vai se aprofundar mais nos conceitos de empreendedorismo, você que está começando, mesmo você que já está empreendendo, você consegue aí dar uma reciclada. Tem muita coisa legal nesse workshop, tenho certeza que vai ser o pontapé inicial para você melhorar cada vez mais e para você iniciar os seus negócios, tá certo? E o e-book de gestão do tempo, onde faz o quê? Você entende melhor o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante e vai te acelerar esse desenvolvimento do seu negócio tendo melhores resultados, tá certo? E lembrando que eu sempre quero te conhecer, deixa seu nome, deixa de onde você é e a sua dúvida, a sua sugestão para que a gente consiga responder para você o quanto antes e trazer melhores resultados para você, tá certo? Fiquem com Deus, queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!